Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar o tutorial de uma banana e é muito legal que eu tô fazendo alguns estudos sobre a cartela de cor de cada objeto que eu vou aquarelar. Então, nesse caso, por mais que a gente saiba que uma banana é amarela, existem vários tons de amarelo. E de acordo com a minha paleta, eu vou buscar descobrir como que eu posso fazer fórmulas, né, misturas, para ter vários tons de amarelo. Então ali eu peguei o primeiro tom, só dei uma suavizada misturando com água, mas logo você vai ver que eu vou fazer misturas. Então eu tenho esse amarelo mais forte, um outro mais claro, tem um pouco de ocre ali também. E isso é legal porque se você simplesmente usa um tom ou dois tons, a sua aquarela fica muito chapada e ela não tem volume. Então é importante você ter esses volumes. Então eu misturei agora um pouco de azul, muito pouco, para ter um amarelo mais esverdeado para algumas laterais. Então eu vou tendo essas misturas. Depois eu vou comprar um caderninho, né, que é melhor para guardar essas fórmulas. E é interessante você, de acordo com a sua paleta, você olhar, observar o que você tem, para você poder tirar o máximo, né, de proveito do que você tem aí de tinta. No caso, essas tintas são da Wilson Newton, mas você pode fazer esses testes com qualquer tipo de tinta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as cores que eu utilizei, os materiais, papel, pincel, e também um link para caso você queira baixar as linhas, né, para poder desenhar essa banana também. Sempre lembrando que, por mais que eu utilize esses materiais da Wilson Newton, você pode aquarelar com o material que você tiver em casa. Então aqui eu inicio com a primeira camada, deixando ela muito clara, num tom mais bem fraquinho de amarelo, bem suave mesmo, só para ter a primeira camada. Aqui eu tô fazendo duas, né, já tô deixando preparado ali, tanto o amarelo, um amarelo mais puro, que foi aquele primeiro, quanto o amarelo um pouco mais esverdeado, né?
Então agora eu vou para a segunda camada, que é uma camada com um amarelo mais forte. Mesmo assim, ele tá bem transparente ainda, ele não tá tão concentrado, né? Porque eu misturei água, então ele tá bem solúvel ainda. E agora eu vou pegando o amarelo mais esverdeado e nas laterais eu vou criando esse volume. Então, a segunda camada ela não estava seca, não esperei ela secar. Eu vou fazendo essa mistura entre o amarelo e esse amarelo mais esverdeado para conseguir fazer com que eles se misturem mesmo. E agora sim, né, um amarelo bem concentrado, puro, vindo como uma terceira camada. Então, se você deixasse assim, né, ela fica legal, só que ela ainda não tem volume, né? Então, por isso que agora eu vou pegar aquele verde e vou colocando ali nas laterais para criar mais volume. Então você vê que não é um verde verde, mas ó, em comparação com o amarelo que tá do lado, ele se torna um amarelo mais esverdeado. E depois ele acaba se fundindo, né, fazendo um degradê um pouquinho do amarelo puro pro amarelo mais esverdeado, mas com isso você vai criando volume nas laterais desse objeto, para ele não ficar tão chapado. E aí eu suavizo ali a bordinha para que uma cor se misture com a outra. Agora eu tô misturando um pouco de amarelo com marrom também, só que agora com um pincel bem fininho da Sinuarte. O amarelo mais esverdeado eu tava usando um pincel mais grosso, que era para ele se dissolver mais. E agora eu vou criando de novo mais volume, dá até para perceber melhor, né, do que o esverdeado. Só que com um pincel bem fininho. Esse pincel é o da Sinuarte 01. Para ficar uma camada muito de leve. Então, vai ficar o marrom, o amarelo mais amarronzado, depois vem o verde, depois vem o amarelo puro. Então, com isso, você cria esse volume um pouquinho escuro nas laterais.
Agora eu tô com esse pincel mais fino ainda, da Sinuarte, ele é um 05, aonde eu tô fazendo só esses filetes, né, com esse marrom, para que dê aquela sensação da casca mesmo, né, das tiras da casca da banana. Então eu não vou deixar forte, mas se você quiser você poderia. Eu só deixei um filete mesmo, uns riscos bem pequenos, para lembrar dessa parte da banana. Aqui eu tô fazendo as manchinhas da banana, só que a ideia era fazer essas manchas com um pouco de transparência, por isso que eu diluí o marrom. Mas no meio do caminho você vai ver que não ficou tão interessante assim, porque a ideia era fazer essas manchas um pouco transparente, com outras mais concentrada, né, com manchas mais fortes, mas não ficou tão legal. Então, no meio do caminho eu acabo mudando a técnica para fazer isso.
Então você vê que ficou, né, um pouco ficou transparente essas manchas ali. E o que eu vou fazer é começar. Ali eu tô fazendo a pontinha da banana, mas depois eu vou começar a cobrir essas manchas transparentes, tá? E focar principalmente no tamanho. Então, em ter variações de tamanhos. Tanto manchas pequenininhas como manchas maiores. E nunca as manchas maiores elas serem super redondinhas. Elas serem deformadas mesmo.
Então aqui, depois de ter feito essas manchas maiores, eu vou fazendo essas pequenininhas. Agora eu vou usar esse ocre, que acaba sendo, lembra, né, um amarelo, só que um pouco mais puxado para o marrom, para poder fazer essa parte, né, da banana. E aí eu vou dissolvendo um pouco, misturando o marrom com o ocre, para que crie ali uma espécie de um degradê entre essas duas cores. E suavizo também essa lateral do lado de cá da banana, simplesmente deixando o pincel úmido e batendo em cima para não ficar uma marcação, ficar algo mais natural. Então agora eu vou finalizando mais um tutorial aqui. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal e curtir também. E verificar, né, na descrição do vídeo que eu vou deixar todas as informações. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.